Olá pessoal, a paz do Senhor. Já fiz o devocional de hoje. Hoje nosso devocional é com Salmos 87. Nós vamos orar, meditar a palavra e orar também no final. Então fica até o final para a gente estar orando e meditando a palavra juntos, amém? Salmo 87, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado por mais um dia onde a tua misericórdia se renova sobre nós. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco, Deus. Por cada detalhe que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, por trabalhar ao nosso favor. Mesmo que ainda a gente não enxergue visivelmente, mas o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, tem trabalhado em nosso coração, tem levantado pessoas. Nós confiamos em Ti, Deus, assim como o Senhor levantou Moisés para libertar o povo cativo. Que o Senhor tem levantado pessoas para tirar os seus filhos do cativeiro, para tirar os seus escolhidos da escravidão. Nós acreditamos nisso, Deus, que o Senhor tem levantado essas pessoas, porque o Senhor trabalha a nosso favor, que a esperança nasce em nosso coração, que nós possamos andar confiantes como filhos do Senhor, filhos escolhidos do Senhor, não como escravos, mas como filhos escolhidos, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 87 está falando assim, ó, um cântico profético sobre Jerusalém. É um salmo dos descendentes de Corá. O Senhor firmou as bases da sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama os portais de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Ah, maravilhas são contadas a teu respeito, ó cidade de Deus. Entregue entre os que me reconhecem, incluirei Egito e a Babilônia, além da Filistia, de Tiro, também da Etiópia, como se tivesse nascido em Sião. Na verdade, em Sião nasceram multidões que conhecem o Eterno, e ele pessoalmente a estabeleceu como a mais nobre cidade. Assim o Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu ali. Músicos e compositores sobre ela afirmarão: todos os meus pensamentos e toda a minha inspiração provém de ti, ó Sião. Que lindo, né? Esse cântico em declaração à cidade que Deus decidiu habitar, a cidade de Sião. E aqui fala que entre os povos, né, o Senhor vai incluir o Egito, a Babilônia, a Filistia, Tiro e também a Etiópia, como se tivesse nascido dele próprio. É um cântico já profético, já falando de como que Deus nos enxertaria na sua vinha, no seu lugar, onde Deus nos daria o ambiente dele, né? Que ele nos deixaria entrar na sua presença, não só o povo judeu, mas também os gentios também teriam acesso à presença do Senhor através do sacrifício de Jesus. Então, o véu foi rasgado para que a gente pudesse entrar à presença do Senhor. Uma coisa que era só dos judeus, era exclusivo dos judeus. Entrar na presença de Deus, somente o sumo sacerdote podia ter esse acesso. Jesus veio para nos dar o acesso. Por isso que o véu foi rasgado. Então agora nós podemos entrar à presença desse Deus que escolheu Sião como morada e nos enxertou também nesse lugar. Então nós hoje temos a liberdade de nos achegar ao Senhor e que nós possamos valorizar isso que Deus fez ao nosso favor, porque não foi de graça. Custou o sangue de Jesus para que a gente entrasse na presença de Deus. Então, se hoje nós estamos aqui lendo a palavra, orando, buscando, recebendo também do trono do Senhor, do trono da graça do Senhor, é porque Jesus se sacrificou para isso, por nossa causa, pelos escolhidos do Senhor. Então, nós somos muito gratos ao Senhor por ter escolhido Sião e também por ter nos escolhido e nos enxertados na sua videira. Amém? Nós somos enxertados na videira do Senhor. E porque estamos conectados com o tronco que é Jesus, por isso nós temos vida. Sem o Jesus, sem o Senhor, nós nada podemos fazer, porque tudo vem dele e tudo é para ele. Amém? Então, que nós possamos agradecer a Deus por essa oportunidade. É gratidão. Hoje a palavra é gratidão, porque Deus nos conectou a Ele novamente. Deus nos deu a oportunidade. Ele havia escolhido um povo, os judeus, mas aí, mais à frente, ele já tinha declarado aqui, porque esse cântico fala que é profético, então já era algo
do desejo do coração de Deus. Não só um povo, mas nações e nações, também os gentios, sendo aí agregados, que eu posso dizer, a presença de Deus. Lá em Apocalipse também fala que uma grande multidão estava louvando ao Senhor, incontáveis pessoas. Então, o grande dia do Senhor, que Ele irá buscar a sua noiva, nós iremos louvar e engrandecer o nome do Senhor, como uma grande multidão escolhida pelo Senhor. Esse é o nosso anseio, né, pela volta do Cristo. Amém? Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade e vamos valorizar a cada dia que nós temos. Esses dias, meu esposo falou algo muito simples, mas porém marcante, que nós damos o dízimo do nosso dinheiro, mas Deus também requer de nós o dízimo do nosso tempo. Quanto tempo nós temos dizimado ao Senhor no nosso dia a dia? Todo dia Deus nos dá 24 horas todos os dias. E quanto dessas 24 horas nós temos dizimado ao Senhor, nós temos entregado a Deus em oração, em leitura da palavra, em comunicação, em ouvir a voz do Senhor. O quanto nós temos dedicado ao Senhor. Então nós temos que pensar, porque às vezes a gente pensa, eu estou sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, mas no meu dia a dia eu nem lembro do Senhor. Eu nem lembro de estar com o Senhor, nem lembro da palavra de Deus. E Deus não precisa do nosso dinheiro. O templo precisa, a igreja, como o corpo, ela precisa do dinheiro na terra. Mas a juntar tesouros no céu, eu preciso estar em comunhão com Deus. Eu preciso andar com Ele. Então pense sobre isso. Dizime o seu tempo ao Senhor. Todos os dias, separe um tempo para estar com Deus, para ler a palavra, para meditar, para orar, para ouvir ao Senhor. Mais importante que falar com o Senhor, do que orar, é ouvir a Deus. Que quando a gente ouve e obedece, nós somos honrados. Nós vivemos coisas sobrenaturais. Quando nós ouvimos ao Senhor, lá em Deuteronômio fala isso. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, comereis o melhor dessa terra. Então, é mais importante ouvir a voz de Deus do que falar, do que ficar falando. E às vezes a nossa lista que a gente passa para o Senhor de coisas que a gente precisa, fale sobre isso. Que Jesus fala, né? Que todas as suas necessidades a gente tem de falar do Senhor, apesar dele já saber. Mas mais importante do que falar é ouvir a instrução do Pai. Então, se ouvires atentamente, seremos abençoados. Amém? Então, teremos paz, tranquilidade, discernimento. Então, que nós possamos hoje ouvir a voz de Deus, dizimar o nosso tempo ao Senhor, dedicar o tempo ao Senhor de coração. E quem buscar de coração vai achar, porque a Bíblia garante, se buscarmos de todo coração, encontraremos. Então, Deus não está escondido de nós, mas escondido para nós. Tem uma diferença, né? Tem alguém que se esconde de nós, não quer ser achado. Alguém que se esconde para nós, ele quer ser encontrado. Então, Deus não se esconde de nós. Deus se esconde para nós, para ser encontrado. Eu gosto muito de um exemplo que o pastor Luciano Subirá, ele dá, quando ele brincava com o filho dele. Ele é o filho pequeno, inocente, né? E ele escondia atrás da cortina. E aí os pés ficavam de fora, para o filho poder encontrar. Então, eu acho que é um exemplo assim, simples, mas que dá para a gente entender. Que Deus se esconde para que a gente o encontre. Não é de nós, é para nós. Amém? Então, guarde isso no seu coração. Deus, ele se esconde para a gente achar. E se buscar de coração, nós vamos encontrar. E depois de encontrar, nós não vamos querer outro lugar. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos na Tua presença, de andarmos na Tua presença, de recebermos da Tua palavra, de receber o alimento do céu. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, tudo que o Senhor ainda fará. Muito obrigado, Deus, pelo amor leal do Senhor, pelo amor cuidadoso do Senhor, por tudo que o Senhor tem nos suprido, Deus. Muito obrigado. Muitas vezes a gente nem entende o que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem nos livrado, o que o Senhor tem nos guardado. Mas na eternidade nós saberemos e nós já te agradecemos por tudo, por ter nos sustentado até aqui. E que nós possamos discernir a voz do Senhor.
tudo que o Senhor tem nos falado, nos entregado, que nós venhamos ter clareza, que nós possamos nos encontrar com o Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Pai, que as pessoas sejam curadas através desse vídeo, que sejam libertas, que elas venham ser conectadas ao Senhor, que elas possam ter intimidade com o Senhor, que o Senhor possa abrir os ouvidos delas para ouvir a voz do Senhor, para estar mais próximo do Senhor, que sejam curadas todas as pessoas que entrou nesse vídeo, que tem uma enfermidade no corpo, que tem uma enfermidade na mente, que sejam curadas agora, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.